Olá, professores. Conteúdo Socorros. O destino do traumatizado está nas mãos daquele que faz o primeiro curativo. Nicholas Sen, cirurgião norte-americano. A própria palavra, está dizendo primeiros socorros, e isso pode fazer toda a diferença na hora de salvar uma vítima. Traumatismos crânioencefálicos, TCE. Define-se traumatismo crânioencefálico como qualquer tipo de agressão de ordem traumática que ocasione lesão ou comprometimento funcional de couro cabeludo, crânio, encéfalo, meninges ou seus vasos. Tipos, nós temos a contusão. Na contusão existem graus variáveis de hemorragia, edema e destruição tecidual. Os sinais incluem hemiparesia, quando ocorre perturbação da sensibilidade tátil em uma das metades do corpo, coma quando a contusão é bilateral e delírio quando na região temporal. Primeiros socorros. Após identificar o tipo de TCE, no nosso caso, a contusão é muito comum na prática, em escola principalmente. O socorrista deve chamar o socorro especializado o mais rápido possível e buscar imobilizar a cabeça e o pescoço da vítima. O socorrista deve cobrir ferimentos com compressa limpa e seca, além de controlar o sangramento aplicando pressão sempre ao redor do ferimento, nunca sobre o local da fratura. Na minha experiência escolar, eu já tive alguns problemas com relação a isso por causa de futebol. Os meninos com turmas bem agressivas que colocam todos os seus monstros na quadra, O desabafo das revoltas, das infelicidades, eles jogam na quadra. Eu já tive algumas situações assim, na minha experiência. Espero que com vocês nunca aconteça. Como proceder? A gente vai colocar a vítima em decúbito dorsal, vai elevar os membros inferiores, para permitir o retorno do fluxo sanguíneo. A gente desaperta as roupas, tudo que tiver, apertando, devem ser afrouxadas. A cabeça virada, para que a língua não bloqueie as vias aéreas superiores e evitar a broncoaspiração. Convulsão, vamos lá. Ocorrem epilepsia, tétano, estados hipoglicêmicos, intoxicações exógenas, como álcool, inseticidas, tumores cerebrais, meningites, e em episódios febris em crianças. É um quadro também comum que vocês podem presenciar dentro da escola. O quadro mais típico de convulsão é a perda da consciência com queda ao solo, É a primeira coisa que a gente vê, Seguindo uma fase de enrijecimento global, que é a fase tônica, que é substituída por contrações musculares sucessivas, generalizadas e intensas. Em 2 a 5 minutos, essa crise passa, o paciente entra em relaxamento total e sono profundo. Quando ele acorda atordoado, ele não lembra do que aconteceu, com mal-estar. E durante a crise, a gente observa cianose, incontinência de esfíncteres, mordedura da língua e ferimentos diversos, O estresse psicológico ou físico, a privação do sono, alterações hormonais, exposição a substâncias tóxicas e alguns fármacos são identificados como alguns dos fatores que podem desencadear as crises epiléticas. Como proceder? A gente afasta móveis e objetos que estejam próximos, porque a vítima está se debatendo, A gente coloca em posição lateral, protege a cabeça. Dentro da escola, vocês vão pegar a camisa de um aluno, pegar alguma caixa, para evitar que ela fique batendo com a cabeça e se machuque. Aliás, pode até já se machucar na queda. A gente afrouxa as roupas e espera o término da crise e a retomada de consciência. Pode voltar, pode sair da crise, permanecer inconsciente, está respirando. Agora, nunca, gente, tentar sacudir, tentar sentar, levantar, dar água, comida,
Se não estiver respirando, a gente tem que observar isso, a gente tem que seguir aquele protocolo do suporte básico de vida. Já presenciei crises de epilepsia na escola. A primeira coisa que acontece é os inspetores, os alunos, quem não sabe, joga água, bate no rosto. Uma outra coisa errada é quando a pessoa volta da crise. Eu não sei porque as pessoas têm tanta pressa que a pessoa se sente, se levante. Não tem pressa no caso de uma convulsão, tá? Lesões músculos esqueléticas. Vamos na fratura. A gente tem a fratura fechada e a fratura aberta. As duas fotos aí. Em caso de dúvida, sempre considerar a existência de fratura. Sinais: impotência funcional ou perda de força. Feridas abertas. Sinais e sintomas associados com perda sanguínea, palidez cutânea, hipotensão, taquicardia, suor frio ou com lesão de algum órgão. Primeiros socorros: acalme o acidentado, de preferência evitando que a vítima olhe para o local fraturado, exponha as áreas de possível lesão de modo a observar as características da fratura, como presença de feridas, sangramentos, entre outros. Remova joias, sapatos e qualquer objeto que possa constrangir a circulação ou ficar preso com eventual edema. Contém eventuais hemorragias, realizando a pressão adequada, a redução da perda de sangue com auxílio de gás estéril ou pano limpo, evitando sobrecarregar a área fraturada. Realize um curativo cobrindo toda a área lesionada, prevenindo contaminações. Imobilize a área fraturada, procurando colocar o membro na posição que for menos dolorosa para o acidentado, o mais naturalmente possível. Aplique uma bolsa de gelo e eleve o membro, se possível, para prevenir o edema. Providencie o atendimento médico especializado o mais rápido possível, realizando o transporte adequado. O que não fazer? Tão importante quanto as atitudes a serem tomadas para socorrer o fraturado são as que não podem ser feitas. Jamais tentar recolocar o osso no lugar. Interrompa o alinhamento da fratura em caso de resistência ou dor além do normal. Não dê qualquer alimento ao ferido, nem mesmo água, e não movimente a vítima com fraturas antes da imobilização adequada. Lesões de tecidos moles. As lesões de tecidos moles são traumas relacionados aos músculos, tendões ou ligamentos. Podem ser internas ou externas e são causadas por trauma direto ou indireto, gerando problemas como entorses e luxações. Entorses. Pode ser definida como uma separação momentânea das superfícies ósseas ao nível da articulação. É perda efêmera da congruência articular, quando forçado além de sua amplitude normal. Sinais e sintomas de entorse: dor ao movimento, edema, sensibilidade à palpação. Continuando com os sintomas: derrame articular precoce ou tardio, aumento da secreção do líquido sinovial, equimose e impotência funcional. Luxações: é uma lesão em que as extremidades ósseas que formam uma articulação ficam deslocadas, permanecendo desalinhadas ou sem contato entre si, perda permanente da congruência articular. O desencaixe de um osso da articulação, luxação, pode ser causado por uma pressão intensa que deixará o osso numa posição anormal ou também por uma violenta contração muscular. Com isto, poderá haver ruptura dos ligamentos. Esse tipo de injúria é muito grave e deve ser considerado um caso de urgência, devendo receber rápido diagnóstico e tratamento. Lesões musculares podem ser divididas em 3 tipos: contusão, laceração e distensão ou estiramento. Nós temos sinais e sintomas de lesões musculares, né? O edema, a impotência funcional, isso é característico, né? A dor, deformidade muscular, a palpação, dor em queimação e repouso ou a movimentação ou palpação. Chamar ajuda médica, acalmar a vítima, remover objetos que venham a constringir possíveis edemas.
Tratar hemorragias, procurar por outras lesões, imobilizar adequadamente os segmentos injuriados, tudo isso visando acelerar a recuperação e prevenir o edema, além de reduzir o risco de injúrias recorrentes. É necessário a gente reduzir a temperatura local e amenizar a dor, né? Proteger o tecido lesado para evitar o agravamento da lesão, minimizar inflamação e evitar fibrose, né? Que pode gerar sequelas funcionais. Essa prática, esse tipo de conduta pode ser facilmente resumido a partir do método Price que a gente vai ver aqui. Método Price. Proteção. Proteger, imobilizar o membro afetado utilizando bandagens, talas ou ataduras elásticas com o objetivo de amenizar a dor e permitir a continuidade da cicatrização, além de evitar novas lesões. Repouso. Descansar e evitar atividades que possam causar dor, como andar, prevenindo o agravamento da injúria e reduzindo o fluxo sanguíneo, o que diminui a formação de edemas e hematomas. Gelo. Aplicar gelo sobre a lesão, de preferência picada e sempre envolvida em uma toalha úmida durante 20 minutos a cada 1 ou 2 horas. Nunca coloque o gelo diretamente em contato com a pele para evitar queimaduras por geladura. A baixa temperatura causa vasoconstrição, que tem efeito anti-inflamatório, reduzindo a dor e o edema. Tem a compressão, né? Aplicar uma bandagem firme que não prejudique a circulação no local ou cause maior dor, realizando uma pressão sutil e uniforme. Substitua a compressão após 24 horas e prossiga realizando-a ao menos durante 72 horas. Elevação. Elevar o membro acima do nível do coração, se possível, sustentando com almofadas ou como preferir, principalmente nas primeiras 72 horas. É importante ressaltar que, principalmente nos casos de luxações, o socorrista deverá proceder como em um caso de uma fratura, imobilizando a região lesada sem o uso de tração. Para os primeiros cuidados, deve-se colocar cuidadosamente os dois ossos numa posição de conforto que permita a imobilização e o transporte com um mínimo de dor.